Agora, com atenção e reverência, nós vamos meditar na palavra do Senhor sobre o importante tema que é o perdão dos pecados. Poderíamos perguntar, fazer um questionamento: qual pecado que bloqueia de forma particular o fluxo do poder no reino de Deus? Qual pecado você acha que pode bloquear a ação de Deus? Então, em Mateus, capítulo 18, a partir do verso 21, nós encontramos o Senhor Jesus Cristo sendo perguntado por Pedro. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7. Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. E na sequência o Senhor contou a parábola do credor incompassivo. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar o seu senhor, mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, por que me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. A falta de perdão, podemos ver que bloqueia o acesso ao reino dos céus e também bloqueia seu maravilhoso poder. A primeira pessoa que você, provavelmente, prezado ouvinte, pode acontecer, não tem ainda perdoado, é você mesmo. As pessoas omitem o perdão para si próprias, mais do que a qualquer outra pessoa. Elas são receosas em perdoar a si próprias e a reconhecer
que o perdão de Deus alcançou as suas vidas. Quantas pessoas passam por situações em suas vidas passadas que trazem para o presente. Isso está sempre martelando as suas mentes, trazendo à memória essas situações em que cometeram. Isso traz essa situação da pessoa não perdoar a si mesmo. Mas a palavra de Deus nos diz no Salmo 103, verso 12, diz assim: quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Daí, Deus, ele esquece. Uma outra passagem bíblica diz que Deus coloca os nossos pecados no fundo do mar. Então, se você é uma pessoa que já tem aceitado o Senhor Jesus Cristo pela fé, se você tem procurado ter uma vida com Cristo, uma vida de união com Cristo, saiba que Ele já limpou todas as obras mortas dos seus pecados, para que você agora possa ter uma nova vida com Cristo, uma vida em que seu passado foi perdoado, foi apagado. O escritor aos Hebreus, no capítulo 9, verso 14, ele diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Então Deus nos purifica. Para que Deus nos purifica, nos perdoa? Para que possamos fazer o seu serviço, para que sejamos produtivos na sua obra, a fim de não nos deixar com a culpa dos pecados passados. Esses devem estar mortos, enterrados e esquecidos. Por isso, nós devemos ter essa confiança na ação que o Senhor Jesus realizou ali na cruz do Calvário. E falando muito a respeito do pecado e do perdão do pecado, em 1 João, capítulo 3, verso 2, o apóstolo João diz: agora, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Então, não podemos continuar vivendo no pecado. Não podemos continuar praticando atos anteriores a uma vida com Cristo. Devemos estar livres de pecados contínuos e conscientes e também de rebeliões contra Deus. Isso não é bom. Mas se nós estamos andando na luz e no perdão de Cristo, então o sangue de Cristo está continuamente nos purificando de todo pecado.
É isso que a palavra de Deus tem para nos informar. E o próprio apóstolo João, ele pôde dizer em 1 João capítulo 1, verso 7, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então você, prezado ouvinte, não fique acusando você mesmo, mas confie no perdão que Cristo conquistou lá na cruz do Calvário. Uma outra situação que pode bloquear o fluxo do poder do reino dos céus é quando a pessoa tem muita amargura contra o próprio Deus. Há muitas pessoas que culpam Deus porque uma criança morreu, porque o marido foi embora, porque estão doentes, porque não têm dinheiro suficiente. São situações corriqueiras e as pessoas então pensam, é Deus que está fazendo isso. De maneiras que consciente ou inconscientemente, as pessoas pensam que tudo é culpa de Deus. Existe um ressentimento muito profundo. Contudo, você não pode sentir tal ressentimento contra Deus. E ter a experiência do fluxo do poder do reino na sua vida. Você tem de se livrar de toda a armadura contra Deus. Isso pode exigir que você examine sua alma. Às vezes você pode estar fazendo a seguinte pergunta para você mesmo, no seu interior. Será que eu estou culpando a Deus por causa da minha situação? Então isso não deve ocorrer. Deus não é culpado de situações em que muitas das vezes acontecem em nossas vidas. Muitas das vezes nós mesmos somos culpados por situações que ocorrem em nossas vidas. Lá em Gálatas capítulo 6, versos 7 e 8, de 6 a 8, o apóstolo diz, tudo que o homem semear, isso também ceifará. O que semeia na carne colhe corrupção, e o que semeia no espírito colhe vida eterna. Muitas das vezes estamos colhendo aquilo que semeamos no passado. Temos que entender também que a vida faz parte dessa situação do homem pecador, que se afastou de Deus, entrou o pecado no mundo e com o pecado veio a morte. E certas situações ocorrem e muitos, na ignorância, na falta de conhecimento bíblico, na falta de experiência para com Deus, culpam o próprio Deus. Nós vemos o grande exemplo de Jó. Jó passou por grandes e graves situações em suas vidas, mas em nenhum momento Jó amaldiçoou a Deus. Uma outra situação muito corriqueira que pode influenciar, bloquear o fluxo do poder do reino de Deus é quando a pessoa não perdoa um membro de sua família. Quantas pessoas estão vivendo nessa situação? Um conflito no lar, um conflito com o seu cônjuge,
um conflito com um dos seus filhos, um conflito com um parente muito próximo. E isso traz um ressentimento muito grande para a alma. E você deve entender, para que o poder do reino de Deus possa fluir, você tem que se livrar desse ressentimento, especialmente daqueles que estão perto de você. Como já disse, os maridos, as esposas, os filhos, os pais, todos devem ser perdoados quando existirem algum vestígio de ressentimento nas relações, nas situações familiares. Muitas pessoas dizem, bem, eu não sabia que isso contava. Eu pensei que isso fosse um assunto de família. Toda falta de perdão tem que ser eliminada, especialmente em relação a cada membro da família, de maneiras que há de existir o perdão para todo aquele que fez algo contra você, isto é, para que o seu ressentimento possa ser purificado. A pessoa pode ter feito mal, uma coisa terrível. Você pode ter todo o direito legal, intelectual para ter raiva e odiar aquela pessoa. Mas se você quer viver a vida e o poder do reino, e esse poder fluir na sua vida, é absolutamente imperativo que você perdoe, que você faça como o Senhor Jesus Cristo, que diante dos seus opositores, ele pôde dizer lá na cruz do Calvário, paz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa-os até um ponto que você sinta que foi purificado desse ressentimento, dessa amargura, e está verdadeiramente orando por eles. Caso contrário, a falta de perdão tornará impossível o poder de Deus ser entregue a você e em você. O milagre da vida depende totalmente do seu relacionamento para com Deus o Pai. Aquele relacionamento é edificado estritamente na força do poder divino ao seu pecado. O perdão, então, é a chave para que realmente tenhamos um coração aptos para adorar a Deus na sua plenitude. Outros pecados podem estar presentes e seu coração condena você por alguma outra coisa. Então, é claro, você não tem confiança diante de Deus. Mas é a falta de perdão que, na maioria das vezes, se põe entre Deus e o seu povo. Por isso, faça como que o Senhor Jesus Cristo disse para Pedro, quando Pedro pôde perguntar, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? E próprio Pedro já deu uma conta para o Senhor Jesus. Será que é até 7, Senhor? E Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Isso dá 490 vezes, isso no dia. Então precisamos ter um coração perdoador. Vamos orar. Senhor, assim como o Senhor perdoou uma dívida impagável, que foi o perdão dos nossos pecados, que nós também possamos, da mesma medida,
perdoar aqueles que muitas vezes, às vezes, podem nos ofender. Dai-nos essa graça. Ó Deus, para que o nosso coração seja um coração maleável pelo Teu Santo Espírito, coração perdoador, que os ressentimentos, as amarguras que muitas vezes podem estar aflorando no nosso interior sejam removidos pelo Teu Santo Espírito, pelo Teu poder, para que haja, Senhor, uma boa comunhão, para que o fluxo do Teu poder, da Tua graça, seja canalizado nos corações daqueles que são purificados. Purifica, Senhor, também aqueles que ainda não Te conhecem, que possam reconhecer que são pecadores diante do Senhor, que estão em débito diante do Senhor, e serem perdoados, e assim receberem essa grande bênção, essa dádiva que somente o Senhor pode dar para cada um dos seres humanos. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.